Pronto. Boa noite, então. Hoje a gente tem mais um encontro, né, do nosso componente curricular, Seminário dos Níveis e Modalidades de Educação. E conforme a gente estava previsto, a gente hoje vai conversar sobre a modalidade da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos. E para falar sobre essa modalidade, eu convidei uma amiga minha, que é professora, né, como eu coloquei ali no Moodle para vocês, é licenciada em Pedagogia também, licenciada em Geografia, e que vai compartilhar, então, com vocês algumas experiências pessoais e algumas experiências acadêmicas e de pesquisa, para a gente pensar sobre as especificidades e os desafios do trabalho com essa modalidade de jovens e adultos, tá? Então, o nosso combinado é similar ao que a gente tem feito nos outros seminários, né? Então, a Adri preparou uma apresentação, trouxe algumas questões para compartilhar com vocês, e aí, ao longo da fala dela, quem quiser ir colocando no chat algum questionamento, pode ir colocando, que eu vou anotando aqui no caderno, ou se quiser abrir o microfone, também conversei com a Adriana antes, fiquem à vontade, tá? Para abrir o microfone e fazer o questionamento durante a apresentação. Senão, a gente aguarda ela finalizar e conversamos depois, tá bem? Então, vou passar a palavra, então, para a Adriana. E agradecer muitíssimo, né, por ter aceitado esse convite. A gente trocou algumas mensagens aí nessa última semana, para, enfim, para ver o delineamento, né, do que seria a nossa aula de hoje, e estamos as duas bem felizes e empolgadas. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Ana, muito obrigada por esse convite e para falar sobre um tema que sempre me promove uma imensa reflexão, né, sobre a todos nós brasileiros e as nossas condições, né, de educação. Está tendo uma interferência, será que sou eu? Não, eu não estou escutando. Tem alguém ouvindo interferência? Sim. Será que é o liquidificador aqui de casa? Para aí, vou desligar. Bom, então, agradecendo imensamente esse convite para falar sobre educação de jovens e adultos, que nos é tão cara, que é tão difícil, né, pensar a educação em todos os termos, em todos os níveis, em todas as modalidades, e na educação de jovens e adultos temos um pouco mais de especificidades, né, do que as demais. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, então eu não vou ver vocês, a Ana vai anotar no chat, e também, se quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Aqui. Estão conseguindo ver a apresentação? Ana, podes me responder, ou alguém? Sim. Está aparecendo. Então, eu sou a Adriana, a Ana já me apresentou, né, trazendo um pouco dessa situação mais formal, né, sou licenciada em Geografia, em Pedagogia, também tenho mestrado em Geografia, e agora eu estou fazendo doutorado, né, no programa de pós-graduação em Educação pela UFPEL. O meu tema de pesquisa, ele envolve muito mais, né, a perspectiva feminista e a condição das mulheres. Mas eu também, né, a partir dessa condição das mulheres, né, eu tenho trabalhado, dedicado a um olhar à educação popular. E essa educação popular dialoga muito com a educação de jovens e adultos. Quero falar um pouco para vocês, né, eu acho que, como eu disse, toda vez que vem esse tema, né, da educação de jovens e adultos, eu penso um pouco na minha história de vida, né? Então, eu vou fazer uma breve história de vida para vocês, né, para vocês poderem entender o meu lugar de fala, né? Esse lugar
de um conhecimento situado. E quanto mais eu estudo sobre a educação de jovens e adultos e a educação popular, eu fico um pouco mais próximo, né, de uma teoria como cura. E essa teoria como cura é um conceito da Bell Hooks, né, que ela desenvolve no livro Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática de Liberdade. A Bell Hooks, ela é uma escritora, né, uma pesquisadora negra estadunidense, ela é feminista, e um dos autores principais que ela se fundamenta é o Paulo Freire. Então, eu trabalho bastante, né, com essa perspectiva, né, da Bell Hooks, que é uma educação transgressora. Bem, então, assim, olha, eu sou Adriana Lessa Cardoso, filha de Efigênio Cardoso, analfabeto, Maria Daisy Lessa Cardoso, alfabetizada, mas nunca frequentou a escola. Bem, meu pai e a minha mãe, eles são de uma geração, né, dos anos 30, onde a educação, ela não era um direito universal no nosso país. Então, a educação, como não sendo um direito universal no nosso país, existia pouquíssimas escolas, né? O acesso era dificílimo. Tanto que a minha mãe, ela conseguiu se alfabetizar nos cadernos dos irmãos, porque os irmãos podiam ir para a escola, só que ela não podia ir para a escola porque ela era mulher. A minha mãe era gêmea, e a irmã dela, né, não se alfabetizou, mas ela se alfabetizou sozinha. Diante que ela pegava os cadernos dos irmãos e ela tinha um caderno. Mas também, para não gastar o caderno dela, ela escrevia no chão. A gente pode dizer assim, é uma história de superação. Eu não vejo assim como uma história de superação, eu vejo como uma história muito triste, porque eu acho que toda pessoa que deseja se alfabetizar, aprender a ler e a escrever, ela tinha que ter as condições ideais para fazer isso. Bem, o meu pai nunca soube escrever, nem assinar o próprio nome. A primeira vez que eu ouvi essa palavra, né, analfabeto, meus pais trabalhavam assim para fora, num granja de arroz, e ele ia no escritório receber o pagamento. E quando ele tinha que assinar o recibo, ele colocava o dedo na almofadinha aquela de tinta e carimbava com o dedo, assim, a digital. E eu fiquei muito impressionada com aquilo, eu era criança, assim, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, eu dizia assim, eu quero fazer isso. E aí disseram, não, mas tu sabe escrever, então tu não precisa. E aí meio que me veio essa imagem, tipo assim, mas como que ele não sabe escrever? Como assim? Bom, por muito tempo, né, antes de falar isso, eu queria falar, e os meus irmãos? Tenho 7 irmãos, comigo 8. Eu sou a única que tenho ensino superior completo. E eu gostei tanto, né, eu tive tanta oportunidade e acesso, graças aos meus irmãos e aos meus pais, que fiz até 2 faculdades, porque eu adoro estudar. Né? E eu gosto muito de ser professora, de ser educadora. De todos os meus 7 irmãos, eu tenho um único irmão que concluiu o ensino fundamental e ensino médio. Os demais, os 6, todos eles têm ensino fundamental completo, sendo que uma delas tem apenas os anos iniciais. O que isso tem a ver, a história da minha família, né, com a educação de jovens e adultos? Então, a gente tem aqui, assim, várias gerações de pessoas que foram privadas da educação, privadas do direito de ir à escola. E por que eu digo que é privada o direito de ir à escola? Porque as condições dos meus irmãos, né, eles tiveram que abandonar a escola muito cedo para poder trabalhar. E eles trabalhando,
a renda familiar foi aumentando e eu fui tendo mais acesso e podendo permanecer na escola. Por isso eu sou muito grata aos meus irmãos, porque eles não tiveram essa mesma oportunidade que eu tive. Bem, o que também tem em comum na minha família, e isso acontece na maior parte das famílias também, é a nossa condição de pobreza. Família muito pobre. Faltava muitas coisas na minha família, né? Coisas muito básicas na minha família. E tem uma passagem do livro do Paulo, e eu só fui entender essa condição de pobreza quando eu entrei na universidade, quando eu comecei a estudar um pouco mais a perspectiva da classe social, né? Por que algumas pessoas têm tanto e outras não têm nada? Porque umas pessoas têm tanto acesso e outras não. Não é só por preguiça, não é só porque nunca se esforçaram, porque os meus pais e os meus irmãos são extremamente trabalhadores. É uma família que sempre acordou 6 da manhã, 7 da manhã para estar no trabalho, né, em ponto, em dia. E mesmo assim nunca se tornaram nenhum tipo de empresário. Bom, a gente está aqui na academia, eu prometo que eu não vou ficar lendo para vocês o tempo inteiro, mas eu queria ler para vocês um parágrafo que é do livro da Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, e ele vai falar o seguinte, olha, ele vai dizer que no Brasil a gente tem os mitos, né, para a manutenção do status quo, quer dizer, manutenção de uma elite, tá? De uma elite que promove, sim, né, o que o Achille Mbembe vai chamar de necropolítica. Então, ele vai falar sobre esses mitos. E eu quero ler para vocês. Gente, ele escreveu isso aqui em 75, se eu não me engano. Pedagogia do Oprimido. Acho que é anterior. Agora, eu não me lembro bem quando que ele escreveu. Ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer que existem vários mitos. Né? Por exemplo, de que a ordem opressora é uma ordem de liberdade. De que todos são livres para trabalhar onde queiram. Não me lembro da minha família ser livre para trabalhar onde ela quisesse. Eles trabalhavam onde tinha trabalho e às vezes mal dava para atender a alimentação, moradia, lazer, educação. Isso também nunca foi um direito muito assegurado para toda a minha família nesse país. Tá? Bom, Paulo Freire segue dizendo: se não lhes agrada o patrão, podem deixá-lo e procurar outro emprego. O mito de que todos, bastando não ser preguiçosos, podem chegar a ser empresários. Mais ainda, o mito de que mulheres e homens que vendem pelas ruas gritando doce de banana e goiabada é um empresário, tal qual o dono de uma grande fábrica. O mito de direito de todos à educação. Será mesmo que todos nesse país têm direito à educação? Principalmente agora no ensino remoto que a gente tem. Como que está a situação? Não está tão boa assim, né? Bom, seguindo aqui com a leitura do Paulo Freire. Quando o número de brasileiros que chegam às escolas primárias do país e o dos que conseguem nela permanecer é irrisório. O mito da igualdade de classe, quando se sabe, o mito da igualdade de classe, quando, né, uma pergunta é latente. Sabe com quem está falando? Quem mora no interior sabe bem o que é essa palavra. Eu sou de Santa Vitória, do Palmar, e ainda hoje, nos dias de hoje, a gente escuta isso. Tu sabe com quem estás falando? Ainda é uma pergunta de nossos dias. O mito do heroísmo das classes opressoras como mantenedoras da ordem, que encarna a civilização ocidental e cristã. Quanta maldade em nome de Cristo, não é verdade? Que elas defendem a barbárie materialista.
O mito de sua caridade, de sua generosidade, quanto que fazem, enquanto classe, é assistencialismo, que se desdobra no mito da falsa ajuda, que no plano das nações merece segura advertência de João 17. O mito de que as elites dominadoras do reconhecimento de seus deveres são as promotoras do povo, devendo este, num gesto de gratidão, aceitar a sua palavra e conformar-se com ela. O mito da propriedade privada como fundamento do desenvolvimento da pessoa humana, desde, porém, que as pessoas humanas sejam apenas os opressores. O mito da operosidade dos opressores e da preguiça e desonestidade dos oprimidos. O mito da inferioridade ontológica destes e o da superioridade daqueles. Então, sempre quando a gente fala em educação de jovens e adultos, a gente tem que pensar que existe um número enorme de pessoas que não têm acesso ao direito à escola. E não é, entendesse, por preguiça, não é por desonestidade, ainda que isso também possa existir, mas não é só. Eu trouxe alguns dados para a gente pensar um pouco, né, sobre o analfabetismo no nosso país. Aqui são os dados do IBGE, né? Então, a gente vai ver aqui cortei as regiões. Bom, mas eu vou dizendo para vocês, tá? No Brasil, 6,6%, Sudeste, 3,3%, o Sul, 3,3%, o Centro-Oeste, 4,9%, Norte, aumenta um pouquinho, 7,6%, e o Nordeste, 13,9%. Então, quanto mais pobre é a nossa região, né, maior vai ser a nossa taxa de analfabetismo. Então, a alfabetização, ela está extremamente relacionado com a pobreza e com o desenvolvimento econômico. Eu vou pedir desculpa para vocês, porque quando a Ana me convidou, eu achei que era para as alunas delas de Dom Pedrito, e aí eu coloquei somente aqui assim, a taxa de analfabetismo na cidade de Dom Pedrito. Mas isso é um dado bem simples de encontrar, dá para usar ali o IBGE Cidade, e é super fácil, tem vários dados sobre educação, vocês estão fazendo TCC, a Ana me disse, então é bem interessante olhar ali a página do IBGE, que vai ter várias informações. Então, em Dom Pedrito, como um exemplo, né, a taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais de idade, em 2010, que é do último censo, é de 5,98%. Gente, 5,98% é bem alta, é quase que próximo, olha assim, né, da região Nordeste, se a gente for olhar em números proporcionais. Então, a gente vai falando de classe. Se a gente for, né, fazer um recorte, né, de raça, então a gente vai aumentar mais ainda esse número, né? Então, as pessoas pretas e pardas, elas são o maior número de pessoas, né, analfabetas. Então, aqui a gente vai ver 26%, né, a população branca e 73% a população de pretos e pardos, né, a população negra. Então, quando a gente passa lá dos 60 anos, né, se mantém, basicamente, né, ainda se mantém. Então, quer dizer que é uma situação de classe, de raça também. São dois fatores importantes para a gente ir discutindo e pensando quando a gente vai trabalhar com educação de jovens e adultos. Não vou me deter muito, né, nas questões de raça, assim, porque isso demandaria bastante tempo, e eu nem estou controlando o meu tempo, Ana, não esquece de me avisar, isso, dá uma olhada. Também acho que... Pode seguir tranquila.
Tá. Quando a gente vai falar também em educação de jovens e adultos, a gente vai falar num contexto brasileiro, a nossa sociedade brasileira, ela é uma sociedade, ela é patriarcal. A minha mãe não podia ir sozinha para a escola junto com os irmãos, porque era perigoso. É uma sociedade patriarcal, a nossa sociedade brasileira. É uma sociedade capitalista. E é uma sociedade racista. Boaventura de Souza Santos, ele vai falar que é uma hidra de 3 cabeças, que ela vem oprimindo e excluindo muitas pessoas, né? Chegando a um nível, assim, de que a gente poderia ser classificados como não humanos. Então, a ideia, né, do colonialismo, do capitalismo, e da classe social, né, ela vai nos levando a uma condição quase que de não humano. Acho que alguns conceitos para a gente pensar um pouquinho a educação de jovens e adultos. Bom, existem algumas maneiras, assim, de ser trabalhado. Bom, primeira coisa, eu acho que é pensar que existe uma educação que ela é formal, que é essa educação estatal, né, que ela é promovida pelo Estado, através das escolas. Essa é a educação formal. Também temos a educação não formal. Tem alguns autores que chamam de informal. Eu prefiro chamar de não formal. A educação formal e a não formal, elas têm as suas diferenças. E eu acho que as duas, não só acho, assim, com base, né, na Maria da Glória Gol, elas são complementares. Elas são complementares e elas são bem importantes, né, para a gente ir pensando essa educação, né, de jovens e adultos, né. Porque a educação ela não se dá apenas na escola, né? Ela acontece em sindicatos, ONGs, coletivos, círculos de conversa, rodas de conversa. Né? Também tem a ideia, né, do que ensinar numa educação formal, né? Quais são os conteúdos a serem ensinados nessa educação formal? E o que se ensina numa educação não formal? E aqui eu acho que a educação popular consegue nos aproximar e a responder um pouco mais sobre que esses conteúdos ensinados, eles têm que ser próximos ao cotidiano daquele indivíduo que está sendo alfabetizado ou está sendo educado. Porque a educação de jovens e adultos não é só a alfabetização, vai um pouco além da alfabetização. Eles não podem ser estranhos ao cotidiano. Eles não podem ser... eles têm que estar completamente imbricados no que acontece no meio popular, né? Nas periferias da cidade, no campo, porque também essa divisão do urbano e do rural ela é importante. O maior número de analfabetismo que existe no Brasil é no espaço rural, onde é mais difícil ainda, né, o acesso às escolas, à educação. Ainda depois da Constituição de 1988, ainda que a gente tenha uma educação como uma educação formal, como uma educação como um direito, né, universal a todos. Às vezes, até numa igreja se consegue fazer uma educação, ainda que hoje eu tenho algumas ressalvas em relação à educação promovida nesse espaço. Então, a educação não formal, ela é abrangente. Ela envolve várias outras questões. Mas, se a gente for pensar a educação de jovens e adultos, eu acho que tem uma coisa que ela é muitíssimo importante, que ela tem que ser um ato político. Por quê? Porque as pessoas, elas foram evadidas da escola. Elas foram expulsas da escola, muitas vezes. Quando elas retornam para a escola, elas retornam com um sentimento
de esperança, de desejo, de ser um espaço de convívio com outras pessoas, né, principalmente as pessoas mais velhas, mas também elas voltam com uma certa revolta, porque se sentem humilhados. E esse sentimento, ele é muito doloroso. Por isso, ela tem que ser uma educação política. Ela não pode ser uma educação ingênua. Porque a educação ingênua, ela vai trabalhar numa perspectiva de que um professor, ele é detentor de um saber e vai depositar determinados conhecimentos, que é a educação bancária. Diferentemente de uma educação política, de uma educação como prática de liberdade, de uma educação transgressora, que vai partir dos conhecimentos daquele sujeito, problematiza, né, ressignifica, aprende e amplia uma visão de mundo, né, amplia os horizontes. E essa perspectiva, ela entra com um conceito de cura da Bell Hooks. Tá? A pessoa passa a não se sentir culpado pelo abandono da escola. Entende que é um processo histórico de exclusão da população. Gente, eu não sei se estão entendendo, se eu estou indo, como estou indo, se está bem, se estou me passando. Adri, tá ótimo, fica tranquila. Estou aqui Tá. anotando que o pessoal está aqui no chat que não para de colocar relatos, né, de ter visto alguém analfabeto tendo que assinar documentos, né, de ter se surpreendido de como existe, né, a Michele mesmo, que é a nossa professora aqui também, que trabalhou agora nas eleições e viu como tem gente analfabeta, né, se surpreendeu, inclusive, com isso. Várias alunas falando também a questão da gente enquanto mulher, né, que perguntam, para que está estudando? Tu tem já 50 anos, o que tu quer? Para que tu vai fazer outra faculdade? Que mulher tem que ser mãe? Né, essa desvalorização, assim, do conhecimento, do estudo e da relação da mulher com a formação. Então tá borbulhando aqui, tá? Tua fala tá Que provocando todo bom. mundo. Então, a educação popular, acho que o que perpassa a educação popular, que eu posso dizer assim para vocês, é a ideia de uma educação para o povo trabalhador. E quando a gente fala de um povo trabalhador, é esse povo trabalhador que pega ônibus, às vezes tem um carro popular que também, né, às vezes a pessoa acha que tem um carro popular, vai se achar assim, classe média alta. Não, gente. Nós, principalmente nós da educação, né, a gente é da classe popular, é da classe trabalhadora, né, a gente sabe direitinho o tão difícil que é a manutenção e a sustentabilidade da vida, da alimentação, da moradia, da saúde, a educação, todas essas questões que a gente precisa dar conta. Tá? E é tão difícil assim de dar conta. Então, a educação popular é uma educação para a classe trabalhadora. E eu acho que toda educação que se preze, assim, que se garanta, né, ela deve ter esse objetivo muito claro, né? Estou educando para quê? Para quem? Qual é o meu objetivo? Que educação é essa que eu quero? Essa educação do consumismo, da competição, ou é uma educação que vai possibilitar os direitos humanos, garantir os direitos humanos, garantir a nossa cidadania, o acesso aos bens que nós produzimos enquanto trabalhadores? Então, acho que a gente tem que ir pensando, assim, né,
nesses modos de educação também, né? E aqui também, eu acho que a Ana depois até pode falar um pouco, porque a Ana tem bastante experiência com educação não formal, trabalhou bastante tempo, né, numa ONG, e se fazia muita educação, né, não formal, mas é sempre educação não formal pensando como uma complementariedade da educação formal, porque sim, quando um adulto chega lá na escola querendo a educação formal, é claro que ele pensa em ter uma certificação, um diploma para poder conseguir melhores postos de trabalho, mas não é só isso, tem outras coisas que envolve também, né? Eu fiz um estudo, quando eu estava na graduação, era, claro, um estudo bem inicial, assim, e uma das coisas que apareceu no meu estudo, que era um estudo com mulheres estudantes da EJA, e uma das coisas que mais apareceu, assim, que elas procuravam, né, na escola, ir para a escola, né, qual era o objetivo delas, assim, é que aqui eu não fico fazendo tanto trabalho doméstico como eu fico em casa, tendo que lavar, passar, arrumar, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Aqui é um tempo para mim. Aqui eu tenho amigas. Antes eu não tinha amigas. Eu só trabalhava fora e tinha que fazer os trabalhos de casa. Aqui é um tempo para mim e aqui eu tenho amigas, eu tenho amigos, a gente tem a hora do recreio, que a gente convive, então é uma rede relacional também, a educação de jovens e adultos. E, bom, eu já falei várias vezes, né, que o analfabetismo é uma expressão da pobreza. É uma consequência inevitável de uma estrutura social injusta. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente entender isso, para a gente pensar como que nós vamos trabalhar os conteúdos, como nós vamos alfabetizar um adulto. É entender aquele sujeito, é compreendê-lo, é conhecê-lo. Quanto mais a gente conhece o nosso aluno, melhor vai ser o nosso trabalho, melhor vai ser as metodologias e as didáticas que nós vamos, né, utilizar para ir, né, desenvolver e atender, né, a alfabetização e a leitura de mundo. É claro, porque toda prática educativa é uma prática política. Então, algumas especificidades do trabalho com a EJA. Eu acho que uma das especificidades de um professor ou de um educador, né, de jovens e adultos, é conhecer as condições de vida. Se é urbana, se é rural, né? E aí eu usei aqui o Gadot, que ele vai fazer algumas divisões entre as objetivas e as subjetivas. Então, os objetivos do salário, o emprego, a moradia, se a pessoa tem banheiro em casa, se não tem banheiro, se precisa chegar, se ela tem máquina de lavar roupa, porque isso faz muita diferença, tu colocar tua roupa na máquina para lavar, ou tu ter que lavar roupa na mão. Muitas pessoas ainda lavam roupa na mão. Então, isso faz toda a diferença, porque o tempo para estudar, para aprender também, a gente tem que ter tempo. As crianças têm que fazer as tarefas, um adulto possivelmente também tenha, mas qual é o tempo de um adulto fazer isso, se ele ainda precisa dar conta do trabalho remunerado e ainda cuidar do seu corpo, com as suas necessidades básicas, de dormir, se alimentar, vestir, enfim, né, todas essas questões. Então, tem essas coisas mais subjetivas. E das subjetivas, a história de vida, os conhecimentos também. Bem, as subjetivas, né? Eu fiquei pensando no meu irmão, que ele voltou a estudar depois de um longo período, né? Sem estudar. Com 14 anos de idade, o meu pai disse para ele: bem, agora tu não vai poder mais ir para a escola porque tu precisa me ajudar na lavoura. Então, ele teve que parar de ir para a escola. E ele tinha um sentimento de muita tristeza, assim, né? Talvez, quando isso aconteceu, ele nem tenha percebido o quanto isso deve ter sido doloroso para ele. Às vezes, a gente não compreende muito bem as nossas dores, né? Daquilo que nos foi tirado enquanto direito social, um direito humano. Então, a gente não compreende direito isso. Mas isso não quer dizer que elas não existam.
passou muito tempo, e é claro, eu envolvida com educação, né, e conversando com meu irmão sobre, e assim, a coisa mais triste para mim foi quando o pai me disse que eu tinha que ajudar ele na lavoura e que eu não poderia ir mais na escola. Gente, isso partiu o meu coração. Mas, ao mesmo tempo que partiu no meu coração, eu fiquei pensando, nossa, eu tenho um trabalho incrível para fazer pela frente, né? Que é apoiar e receber essas histórias de vida. Receber como? Com amorosidade, com transgressão. Com transgressão, porque eu quero transgredir, eu não quero uma educação bancária. Eu não quero uma educação conservadora. Eu não quero me sentir superior ao meu aluno, porque eu acessei os bancos escolares. Eu quero trazer um conhecimento contextualizado para ele. Isso é uma questão bastante importante desse conhecimento contextualizado. Eu trabalhei um período também como supervisora de estágio, e a minha aluna, ela começou o estágio meio que... Sabe assim, quando a gente pega uma certa teoria e às vezes desloca um pouquinho do que fazer, né? Isso acontece às vezes. Porque a gente também não vai ser sempre, né, uma professora progressista. Muitas vezes a gente recorre, né, a mecanismos da pedagogia tradicional. E isso não é totalmente errado, mas às vezes dá alguns problemas, assim, principalmente na educação de jovens e adultos. Então, entender, né, que um jovem, um adulto, ele não é uma criança. Se você pegar e passar para ele uma folhinha, para ele pintar o elefante, para ele escrever o E do elefante, e ficar naquele mecanismo, né, que normalmente, que nem com criança hoje em dia se faz mais isso, né, de usar essa cartilha. Mas se você fizer isso com um adulto, ele logo vai se aborrecer, e a desistência e a invasão escolar de um jovem, de um adulto, ela é muitíssimo grande, ela é superior, né, àquele que está numa idade escolar regular. Então, ele vai se aborrecer, com certeza. Bem, aí a minha aluna, ela tinha 5 alunos sendo alfabetizados. Esses 5 alunos, quando ela viu, ela estava com 2 alunos. E aí ela chegou para mim e disse assim, eu não estou conseguindo, porque eles estão desistindo. E aí eu disse assim, tá, quem sabe a gente pensa numa outra metodologia de trabalho. E aí a gente pensou em criar um projeto com eles, a partir, né, da pedagogia, da didática crítica do Libânio, né, e do Celso Vasconcelos. A gente criou um projeto, era em São Francisco de Paula, e tinha um trabalho com eles, né, os estudantes, eram todos homens. Então, os estudantes, eles trabalhavam catando pinhão. E aí, a gente pensou de falar com eles, para eles contarem a história de vida deles na escola, para incentivar os alunos a estudarem, enfim. E eles ficaram se sentindo super valorizados. E aí a gente criou uma peça de teatro junto com eles, contando a história de vida deles, contando a história também de como que é ser um trabalhador catador de pinhão, e de como, né, e da importância da arara azul. E conforme conforme a aluna ia fazendo e elaborando essas histórias com eles, e eles iam contando, ela ia ensinando as letras, ia fazendo todo um jogo de alfabetização com eles. Então, a gente usou um pouco da didática crítica do Libânio, um projeto, né, de acordo com o Celso Vasconcelos, a gente foi misturando algumas metodologias. E também dentro dessa perspectiva da educação popular, que é dos círculos de cultura, né? Então, era um grupo ali assim, então ela tinha 5, desistiram 2, aí voltaram os outros 3, e junto com os 3 que voltaram, vieram mais 2 mulheres para compor, porque elas se sentiram valorizadas. Então, e aí ela ficou com 7 alunos, então,
a gente deve sempre fugir da ideia de que a gente vai alfabetizar uma criança do mesmo jeito que a gente alfabetiza um jovem, um adulto. Bom, pensando, né, nessa ideia de uma educação de jovens e adultos, é importante que ela seja política. Para ela ser política, a gente precisa de uma leitura de mundo. Como a gente chega a ter uma leitura de mundo? Eu acho que uma das formas de chegar a uma leitura de mundo é a ideia da conscientização, daquilo que a gente vai compreendendo sobre a nossa condição no mundo. Como é a minha vida? Como eu desempenho? Só que a conscientização sozinha, ela não dá conta. Ela não vai dar conta porque algumas coisas a gente tem consciência, mas a gente não consegue mudar. Então, é por isso a ideia de praxis, porque a conscientização, né, com uma ação, uma teoria, com uma ação, a praxis, né, a gente vai conduzindo uma transformação de mundo. E uma outra coisa, acho que é super importante falar sobre a educação de jovens e adultos, é a ideia do elitismo e do basismo. O que é o elitismo e o basismo? O elitismo é o elitismo intelectual. Eu acessei os bancos universitários, eu tenho um conhecimento, e aquela pessoa que está ali é um vazio. É um ignorante, nada sabe. Isso aí é o elitismo. E o basismo, também muito comum dentro da... É uma crítica que o Paulo Freire faz, né, na perspectiva progressista, é que tudo que vem da base, tudo que vem do povo, ele é bom, é um saber, é o que vale. Ao contrário. E aí o Paulo Freire diz que é para a gente ter muito cuidado com isso. Porque muitas vezes, por exemplo, uma determinada comunidade toma um chá, por exemplo. Aquela comunidade toma um chá e diz que aquele chá ele é muito bom para dores de cabeça. De repente, o chá pode ser muito bom para dores de cabeça, mas tomando em excesso pode fazer mal para os rins. Então, a ideia do Paulo Freire, da perspectiva do Paulo Freire, é que a gente tenha uma concepção de que existe um conhecimento científico, e esse conhecimento científico, tá, vai se unir com um outro conhecimento, que é um conhecimento popular. E esses dois conhecimentos, que é esse conhecimento do povo, eles juntos vão se potencializar. Essa é o ideal. Então, tu vai ter um grupo de alunos, né, que eles não tiveram acesso à educação, não têm acesso à informação, não têm acesso a vários aspectos, né, que compõem um pensamento científico, um saber científico, mas eles têm outros saberes. Então, esses saberes, eles têm que se aproximar. E por isso também a ideia do Paulo Freire trabalha com ciclo gnosiológico, né? Que é ensinar, pesquisar e aprender. E é um ciclo. A todo momento a gente vai estar, quem é um educador popular, um educador de jovens e adultos, tem que estar a todo momento pesquisando, ensinando e aprendendo. Pesquisando, ensinando e aprendendo. Num círculo mesmo. E a gente faz isso em forma de círculo. Já chegando no final, assim, a Ana me fez algumas questões para a gente pensar sobre a educação de jovens e adultos. Eu vou tentar responder, né? Não, talvez não tenha essas respostas tão fáceis assim. Porque a educação de jovens e adultos, ela tem muitas especificidades, né? Eu não cheguei nem perto, eu acho, de todos,
Mas depois eu vou passar uma lista bibliográfica para a Ana e alguns textos que eu utilizei, que assim ela pode estar compartilhando com você, se ela quiser, assim, se for do interesse de vocês e dela. Então, respondendo algumas questões, né? Por que é importante o reconhecimento dessa modalidade de ensino? Eu acho que ela é importante, o reconhecimento dessa modalidade de ensino, porque ela tem a ver com justiça social. Justiça social, porque a maior parte das pessoas que não a têm, entendeu? Que não conseguiram acessar a educação, elas não conseguiram acessar por uma questão de pobreza, e que se agrava em relação à raça. E aqui a gente fala raça, muitas vezes a gente pensa, né, numa educação até mesmo da população negra, mas também da população indígena, né, que ele é tirado esse direito. Ou, às vezes, né, é imposto um determinado modo de educação que não corresponde à realidade de uma determinada comunidade. Então, eu acho que a modalidade da EJA, ela é importante porque é uma questão de justiça social, assim, grandíssima. E eu acho que todos nós que somos licenciados, a gente tem responsabilidade com essa modalidade. É uma coisa que eu não disse, essa minha aluna que fez o estágio, e aí os alunos começaram a desistir, depois ela mudou, ela era professora já, e ela trabalhava com educação infantil. Depois do estágio, ela pediu, né, para mudar, e ela se tornou uma educadora de jovens e adultos. Ela começou a trabalhar só na modalidade de jovens e adultos, né? Ela foi transferida, assim, saiu da educação infantil e passou para essa outra modalidade para trabalhar com a alfabetização de jovens e adultos. Então, acho que é uma responsabilidade que a gente não deve fugir. A gente deve aceitar esses desafios da sala de aula. Eu acho que o grande desafio mesmo da EJA é fazer com que os alunos permaneçam em sala de aula. Acho que é um dos maiores desafios, assim, né? Porque a evasão, ela é enorme. Porque é muito difícil mesmo. Eu fico pensando, assim, meu trabalho hoje é ser educadora, mas eu fico pensando, se eu tivesse que fazer faxina, por exemplo, eu faxino uma casa o dia inteiro, é um serviço pesado. Se eu tivesse que trabalhar numa lavoura, se eu tivesse que passar o dia inteiro lavando carro, por exemplo, e aí depois eu tenho que ir para a escola. Se eu passasse o dia inteiro no comércio, como muitos jovens que acessam a educação de jovens e adultos, passo o dia inteiro em pé, vendendo ali no comércio, e aí depois a gente vai para uma sala de aula, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão muito cansadas. Então, manter esses alunos em sala de aula, eu acho que é um grande desafio do professor. Como superar ou minimizar esses desafios? Eu acho que é trabalhar a partir das histórias de vida deles. Fazer dizer que é importante que eles estejam ali. Não só pela certificação, mas a ideia da importância do conhecimento para a humanidade. O conhecimento é algo que nos torna pessoas melhores. Um conhecimento verdadeiro, um conhecimento comprometido com a sociedade, um conhecimento comprometido com uma sociedade que pensa coletivamente, não como a gente está vendo no momento que a gente vê várias pessoas que acessaram os bancos escolares e, por exemplo, minimizam uma pandemia. Não se cuidam, não cuidam do outro. Não, eu estou falando um conhecimento político, né? Um conhecimento que nos torna seres humanos melhores. Quais as propostas pedagógicas são mais adequadas? Bem, eu estudei algumas coisas agora para trabalhar, que assim, para trazer para vocês, e o que eu mais acho que tem de adequado, tá? Eu acho que a pedagogia transgressora da Bell Hooks. Eu acho que é uma proposta pedagógica muito adequada.
a educação popular, né, que fundamenta a educação transgressora da Bell Hooks, a educação popular, que é uma educação para a amorosidade, uma educação para esperançar, é uma educação como prática de liberdade. Eu acho que elas são muito adequadas. Trabalhar com projetos também. Tá? Eu acho que uma das coisas que, o que eu posso dizer para vocês, assim, eu posso dizer melhor o que não é adequado. Eu acho que uma educação tradicional não é adequado. Então, se tu está indo pelo caminho da educação tradicional, não vai. Não vai pelo caminho da educação tradicional, porque a desistência dos alunos ela é muito grande. E eles já foram excluídos da educação algumas vezes, né? Porque eles vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. É difícil se manter. E acho que é esse um dos grandes desafios, assim, né? Que a gente vem enfrentando com a educação, né, de jovens e adultos. Eu nem sei em quanto tempo eu falei. Então, eu fico por aqui nesse primeiro momento, né, e estou à disposição para ir conversando com vocês. Tá ótimo, Adri. Tu falou 1 hora, tá? Foi assim, ó. Olha, Super programada a fala para a gente poder conversar. Quando tu traz, né, até para tu tomar teu chimarrão aí, dar uma respirada, uma coisa que me marcou bastante, né, daí eu vou falar da minha experiência de estágio, né, eu fiz pedagogia também na EAD, né, vocês sabem já, e eu fiz, quando eu fui fazer estágio nas séries iniciais, eu quis fazer na EJA, porque eu sempre me identifiquei com a educação de adultos, né? Então, essa experiência que a Adri fala que eu tive, que eu também já comentei com vocês lá em Didática 1, né? Que eu tive em Didática 1 e nos processos educativos em contextos não escolares, também falei para vocês das experiências que eu tive nessa ONG, mas então, eu já trabalhava com a formação de professores, né, e trabalhava também com formação de adolescentes. Então, eu falei, eu sei que com essa faixa etária é onde eu me sinto mais à vontade, né, para poder trabalhar, porque é isso, porque a gente funciona, né, a nossa estrutura cognitiva é diferente quando a gente é criança, quando a gente é jovem, quando a gente é adulto. E a gente vai identificando ao longo da nossa caminhada, das experiências que a gente consegue ter, com estágio, com pesquisa, né? Com algumas experiências profissionais, a gente consegue identificar as nossas afinidades. E uma das coisas também, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, acho que sim, em algum momento, né? Porque muitas vezes o curso de pedagogia ele acaba sendo muito voltado para formação inicial, né, para a educação infantil e para as crianças, né, nas séries iniciais. Eu falo isso bastante nas reuniões dos professores, porque daí né, você sabe, os componentes que eu trabalhei com vocês não são necessariamente voltados para essa faixa etária. E nós, enquanto pedagogas, a gente vai poder trabalhar com várias faixas etárias, né? E por essas diferentes demandas aí que a Adri destacou muito bem, né? Por essas exclusões que a gente tem nos aspectos sociais. Então, quando eu fiz esse estágio, que eu escolhi trabalhar na EJA, me chamou muito a atenção isso, assim, era uma turma acho que tinha em torno de 20 estudantes, tá? Mas dos 20, iam 6 em aula. Né? Os outros, o que a professora me relatou é que muitos se inscreviam e acabavam se inscreviam mais para ganhar o passe, né? Para ganhar o passe de ônibus e poder andar de ônibus sem ter que pagar o ônibus, por exemplo. Mas aí o que eu observei? Então, durante o estágio, eu pude observar algumas aulas dela e depois eu tinha que fazer, então, as minhas intervenções, né? Propriamente ditas. E além de ser uma turma de EJA, era uma turma multisseriada. Então, não estavam todos, né, na mesma série ali da EJA. E cada um com características muito diferentes, né? E que ela conseguiu me contar, ela sabia das histórias de vidas, né? Então, tinha um que trabalhava como pedreiro, né? O outro, ele tinha tido, na verdade, era uma pessoa que já estava formada, era um engenheiro,
e ele teve um derrame, e ele acabou esquecendo, né, de tudo que ele tinha aprendido, ou de quase tudo, porque ele era muito bom em matemática. Matemática, tu entregava, né, dava exercício para ele, era tranquilo. Agora, para escrever e para ler, ele tinha bastante dificuldade, por exemplo. Né? Então, ela sabia ali das histórias de vida deles, mas aí o que me chocou? Que ela dava, como a Adri falou ali do elefante, ela deu para esse senhor mesmo que era pedreiro, ela deu para ele pintar um gaúcho, porque a gente estava chegando no dia do gaúcho lá, né, no 20 de setembro, então ele tinha que pintar e colocar o nome das partes da vestimenta dessa figura que ainda era uma figura infantil, né? Não era um gaúcho nem adulto, era um gaúcho infantil. Então, algumas coisas assim, né? Os textos que ela trabalhava, e ela ainda me mostrou, ela falou assim: olha, tem um livro didático específico para EJA, mas eu não uso esse livro. Né, eu uso o livro de alfabetização das crianças mesmo. Então, aí, o que tem de texto lá? Do patinho, né, da casinha, e aquilo ali não tinha nada a ver com a vida deles, né? Não tinha nada a ver com o universo deles, com o universo deles de trabalho, com os anseios dele. Tinha um que estava ele estava começando um relacionamento, né, um namoro. Então, toda hora ele estava no celular, porque estava trocando mensagens lá com a namorada dele. E aí, então, o que eu fui pegando esses elementos das experiências deles para poder fazer o desenvolvimento, ainda mais que era uma turma pequena, né? Então, ao mesmo tempo que a gente, de alguma maneira, pode se chocar ou ficar de alguma forma entristecido, poxa, só 6 alunos ali, a gente pode abraçar essa oportunidade de ter poucos alunos para poder olhar para cada um deles com bastante atenção e fazer e propor atividades também específicas para cada um deles em alguns momentos, né? Então, por exemplo, esse senhor que trabalhava com obra, né? Então eu comecei a bolar atividades que tinham a ver com os desafios que ele tinha na obra, né? As quantidades de coisa para poder usar, fazer os cálculos, fazer um planejamento. Esse da namorada, então a gente começou a trabalhar a questão textual, de como que ele poderia escrever e trocar as mensagens lá com ela, né? Com a escrita correta, né? Do português. Levei, eu não lembro agora qual era o texto, mas eu levei um texto da Marta Medeiros que falava sobre a vida, né? Então, para eles trazerem isso à tona e, de alguma maneira, eu também me aproximar deles. Então, eu lembro que isso me marcou bastante, assim, porque a EJA era a modalidade que eu tinha escolhido para trabalhar se eu fosse ficar em escola, né? Mas acabou que sendo rápido a conclusão da minha formação em pedagogia e o meu ingresso na universidade. Né? Então, eu queria ou trabalhar na universidade, que eu sabia que já ia trabalhar com jovens e adultos, né? Em uma outra modalidade, mas também jovens e adultos, na perspectiva dessa faixa etária, ou com a EJA. Então, para mim foi bem marcante, assim, porque, por exemplo, que talvez seja mais fácil para muitas pessoas, né, o estágio na educação infantil, para mim, foi desafiador, enlouquecedor, né, e eu adoro criança, mas estar numa sala de aula, né, com 12 crianças, e propor as atividades ali para aquelas condições cognitivas, para mim era muito mais difícil do que trabalhar com adultos, né? Então, eu acho que essas são questões também que são importantes da gente ver, né? E até das propostas pedagógicas, eu entendo também que a questão dos projetos é muito interessante, né? Justamente para a gente sair dessa ideia não, para a gente trazer a ideia deles estarem como participantes mesmo, né, como ativos no processo, então os projetos eles possibilitam isso, essa participação mais ativa, esse envolvimento mais ativo da turma, e para não cair, vamos dizer, no que a Adri colocou como ensino tradicional, né, numa exposição onde vai estar todo mundo cansado e depois a gente reclamar, fulano está dormindo em aula, né, porque isso acontece, e não é uma questão de não gostar da aula só, né? É uma questão do cansaço físico também dessas pessoas que estão ali em sala de aula. O que eu vou trazer algumas coisas, daqui a pouco eu me perco no chat de novo. Para aí, só um pouquinho, gente. Que até um pedaço eu copiei aqui.
de algumas coisas que foram falando. Deixa eu só copiar esse aqui para eu trazer aqui algumas coisas eu falei ali no meio da aula, né? Que a Adri perguntou o que o pessoal estava achando. Aí a Cleusa faz duas considerações, né? Ela colocou assim, ó, os pretos, além da pobreza e a discriminação racial, desistem de ir à escola, até mesmo quando tem alguma condição. E depois, num outro momento, ela fala, esses professores têm que ter a formação teórica que vai além do ensinar, pois estará no papel de resgate de algo que lhes foi tirado, que foi direito de participar de educação nos termos de igualdade social com os seus semelhantes. Então, que é o que a Adri fala aí, dessa perspectiva da gente trabalhar, né, que ela colocou, né, da gente trabalhar na transgressão, ou a partir dessa cura, né, deles entenderem a importância de estar na escola, né, para essa formação enquanto cidadãos. Então, quantas coisas, às vezes, são negadas e as pessoas nem entendem por que são negadas, ou histórias que a gente vê das pessoas que são passadas para trás e são enganadas, por alguma falta de conhecimento, né, por alguma falta de acesso ou alguma deficiência na leitura. Então, isso são condições, isso faz parte da formação humana, né, e isso são questões que são importantes serem trazidas pela escola e por essa formação, e que vai além desse entendimento da formação só para o trabalho, ou para ter uma certificação, ou para mudar de nível, né, escolar, vamos dizer assim. Depois a Gorete ressaltou, né, fez um comentário dizendo que nunca imaginou que a Faculdade de Pedagogia viesse a agregar tantos conhecimentos humanizados, que a gente tem experimentado bastante coisas, bastante relatos, né, e experiências nesse componente agora de seminários. A gente trabalhou com a questão da educação do campo, dos indígenas, dos quilombolas. Depois, várias falaram sobre a questão das mulheres, né, e às vezes, inclusive, que as próprias mulheres acham que não precisam estudar, né, foi uma fala da Valéria. E a Renata e o Ângelo, eles trazem a questão como é que eu vou dizer, da não valorização da EJA na BNCC, né? A Renata pergunta, por que a BNCC não contempla a EJA, né? E o Ângelo ainda ressalta que mal aparece na BNCC, somente uma menção a ela nas 600 páginas, que talvez tenha a ver aí com essa negação do direito à formação das pessoas que foram excluídas na faixa etária onde elas deveriam estar na escola, né, não puderam estar na escola e ainda continuar, de alguma maneira, essa desvalorização. Não sei depois, Ana, da BNCC. eu não sei se eu poderia falar um pouco, porque senão eu vou começar a me esquecer de tudo. Tá, vai. Aí, Claro. eu não sei se é assim, se alguém quiser me interromper, por favor. Então, acho que eu nem sei se eu consigo responder tantas coisas que tu trouxesse, assim. Mas eu vou destacar algumas coisas que me chamam a atenção. É muito interessante essa tua ideia que tu falou, né, que a gente precisa entender, né, os processos. E eu me lembrei do Piaget quando fala das fases, né? Uhum. Aquelas fases do Piaget, elas são bem importantes para a gente conseguir entender mais ou menos como que se dá a aprendizagem também. Então, acho que ela é importante. E também a ideia do Vygotsky, vai dizer a zona de desenvolvimento proximal, que às vezes a gente não compreende tão bem, mas que conforme a gente vai vivenciando, vai experienciando, aquilo que passa a fazer sentido. Então, aquela ideia do concreto para o abstrato, do abstrato para o concreto, né, que a gente vai lidando com isso para trabalhar. E eu acho que isso é uma questão que tu trouxesse ali no início da tua fala, que eu achei importante, assim, né, que a gente está trabalhando com um adulto que não é uma criança e que, por si só, as condições de aprendizagem, elas são bem diferentes, né, os modos de aprender são muito diferentes. E destacar as potencialidades de cada indivíduo, né, que é uma outra coisa que é bem interessante, assim, necessária para a EJA. E
E a possibilidade de trabalhar com os projetos, eu acho que é uma grande sacada, assim, né, que eles super se envolvem e participam, né, e se sentem realmente empoderados para estar aqui, para ocupar aquele espaço, né, da sala de aula, né, sala de aula como lugar a ser ocupado. É mais difícil trabalhar com projetos do que trabalhar com uma educação, né, mais tradicional, expositiva. É bem mais difícil. Demanda muito mais dedicação e horas de trabalho de um professor. Não é uma coisa muito simples de ser feito, assim, do meu ponto de vista. Mas depois que a gente consegue a fazer esse trabalho com projetos, ele te dá uns resultados muito melhores, ele é muito mais prazeroso, tanto para os estudantes quanto para nós, professores. Que é importante a gente pensar também na nossa função de professor, né, que isso também tem que ser bom para nós, professores. Eu acho que ele dá uma resposta mais positiva, assim. E uma outra coisa que eu queria falar, que falaram várias coisas sobre as mulheres, e eu venho estudando um pouco sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre, Ana, se tu me permite, assim, né. O que claro. É ser uma mulher? O que é ser uma mulher? O que é uma sociedade patriarcal? Eu trabalho com uma pesquisadora que ela vai dizer que uma mulher é um ser para os outros. Esse ser para os outros, ela pode ser ela vai chamar de, ela é espanhola, né? Então, uma madre esposa, uma mãe esposa, ela pode ser uma louca, ela pode ser uma puta, e ela pode ser uma presa, ela pode ser uma freira. Ela sempre vai ser um ser para os outros. E é assim que a sociedade, historicamente, construiu uma identidade feminina. Constrói um estereótipo de mulher. E isso é um estereótipo, porque nem sempre é assim. Tem as que subvertem. Bem, a sociedade cria esse estereótipo de mulher, e um estereótipo de homem também. Mas quando, né, a gente passa a questionar esse estereótipo, e não é fácil questionar, porque tu está mergulhado. É isso que a gente chama de sociedade patriarcal. São esses estereótipos de ser mulher, de ser homem na sociedade. E essa sociedade patriarcal, ela nos compõe. As mulheres fazem determinadas funções, são deste jeito, os homens... Então, é difícil a gente perceber, tomar consciência, né, do que é ser uma mulher. Então, nós, mulheres, reproduzimos o machismo. Nós, mulheres, reproduzimos uma sociedade patriarcal. Tanto que, muitas vezes, nós, mulheres, somos extremamente violentas. Extremamente violentas com nossos filhos e filhas. Que representa também a sociedade patriarcal. Porque a gente está reproduzindo algo que nos foi ensinado desde sempre. Tem uma metáfora que é assim, olha, que diz assim, a mãe, uma criança perguntou para a mãe, mãe, por que eu não vou saber contar tão bem a história, mas mais ou menos, tá? Mãe, por que tu corta a cola do peixe para colocar para assar? Porque a tua avó cortava. Pergunta para tua avó. Vó, por que tu corta a cola do peixe para botar na forma? Porque a minha mãe me ensinou assim. Pergunta para tua bisavó. Ela sempre fez assim. Então, a gente vai, né, estando na sociedade que sempre vai fazendo uma coisa que não faz, às vezes, nenhum sentido, mas a gente vai reproduzindo socialmente, culturalmente, isso a gente vai incorporando isso na cultura, e a gente nem sabe por que faz.
E, obviamente, né, as práticas machistas e patriarcais vão estar postas. Então, por isso que muitas vezes vocês vão dizer que as mulheres vão aceitar quando os maridos dizem, ou quando os pais, ou o irmão, ou filhos, assim, o que tu quer estudando? Fica em casa. Não está te faltando nada em casa. Como se simplesmente, né, o espaço doméstico fosse suficiente para a gente ser mais, né, para que a gente possa ser cidadã, para que a gente possa ter direito à política. Então, é muito comum, porque não é o nosso corpo biológico que define isso. É muito mais uma compreensão do que é ser uma mulher, do que propriamente. Eu acho que isso é uma das partes mais difíceis, assim, que quando eu comecei a estudar sobre feminismo. Porque eu dizia, mas como que tem mulher machista? Mas não quer dizer absolutamente nada, porque não é o nosso corpo biológico que define as nossas concepções de mundo, que define a nossa cultura. Ela é definida por outras questões, por estruturas muito maiores. É como ser capitalista, né? A gente vive no mundo capitalista, né? A gente vive no mundo do consumo, do consumismo. Negar isso ou não estar vivenciando isso é muito difícil. Tu precisa ter um grande desejo de transformação, de mudar. Então, se a gente não sabe muito bem, né, que existem outras formas de ser mulher, tu vai reproduzindo, até que um dia, em algum momento, você se encontre com uma outra mulher, e essa outra mulher te faz uma determinada pergunta, e aquilo te soa uma estranheza, e te afeta. Isso é que a gente chama de feminismo. Encontro de mulheres que se empoderam e que passam a ver o mundo de uma forma diferente. E que se unem para que outras mulheres vejam o que elas estão vendo. Tem um filme que eu aconselho para vocês, que é A Fonte das Mulheres. É um filme meio antigo, tem disponível no YouTube. É um filme que é de uma comunidade árabe. E os homens foram para a guerra. Quando eles voltaram para a guerra, eles se passavam tomando chá num bar, assim. Porque, claro, os muçulmanos não bebem, né? Então, eles passavam tomando chá num bar. E as mulheres caminhavam muito longe para buscar água. Até que uma mulher de uma outra comunidade chegou naquela vila. E as coisas começaram a mudar. Ali dá para entender bem essa ideia da reprodução do machismo e do patriarcado dentro da nossa sociedade, de como as coisas se dão. Esse filme ele é muito legal, assim. Então, sugiro para vocês. Adri, antes de tu entrar na BNCC, para fechar, talvez, esse... É porque as gurias foram colocando algumas coisas aqui, tá? Que eu acho que é importante trazer, né? Então, a Isabela fala assim, ó, é um processo histórico de silenciamento que perpassa entre as mentalidades. É quase uma forma de adequação dizer não para a mentalidade vigente. Dói. Estamos presas, mesmo com espaços que nos parecem livres. Porque isso tem a ver com o que a Lucinara colocou aqui, né? Porque se a gente pensar assim, ou às vezes se escuta, não, mas as mulheres podem estudar, né? Hoje em dia pode estudar, pode ir lá, né? Tem a EJA, então, olha o que a Lucinara colocou. Prof, fui aluna do EJA. Tive que parar no segundo ano do médio com 17 anos. Já era mãe. Não consegui conciliar os estudos com o trabalho e a maternidade. Depois dos 25, por 5 vezes procurei, a partir da oferta do EJA, concluir, e foi muito desafiador. Tive experiências frustrantes onde não me encontrei. Claro que uma realidade um pouco diferente, porque o meu objetivo era concluir o ensino médio. E eu só consegui a partir do Enseja com 37 anos. E aí, no ano seguinte, ingressei na formação aqui em pedagogia. Então, é um pouco do que a Isabela traz, né, assim, do que tu tá trazendo, do que a Isabela trouxe, do que a Lucinara trouxe, né, e a Litiane ainda complementa, quando a mulher decide estudar, tem a cobrança, dar conta dos estudos, da casa, dos filhos, do trabalho, como tu disse, né, parece que a gente tem primeiro servir ao outro, para depois poder assumir alguma coisa que a gente queira para nós, né. Aí sugeriram a série da Netflix aqui também.
Tá, nada. Ah, já me falaram, eu ainda não assisti essa Ah, série. é maravilhosa. Eu adoro. Já Muito me boa. falaram. Tá. Aí pode ir na BNCC que depois eu trago outras questões aqui do chat que eu já selecionei. É isso que eu não falei das mulheres em relação à maternidade, porque um dos grandes motivos da desistência, da exclusão mesmo da escola, desistência, não, uma exclusão mesmo da escola, é a gravidez na adolescência, que no nosso país ainda é grande, né, um alto índice, né, de gravidez na adolescência, e que a gente sabe que não é muito fácil de conciliar, né? Porque a maternidade não é fácil nunca para nenhuma mulher, porque ela é muito desafiadora, né? A gente não vem com manual, a gente vai, quer dizer, a gente não, porque eu não sou mãe, né? Uma escolha de vida, mas, né? A gente, pelas amigas, pelas irmãs, enfim, a gente sabe que a maternidade ela é extremamente desafiadora, né? É a Isabela que falou, né, Ana? Da maternidade, tá, de conciliar, extremamente desafiadora, e é um dos motivos que acontece, né, a desistência, tendo que retornar depois, mais tarde, né, e é sempre um desafio, porque tudo vai ter sempre o filho, em alguma coisa, mesmo o filho quando está grande, adulto, vai ter sempre uma necessidade ou outra que os pais tendem a atender, assim. Sim, mas o que eu percebo é que é isso, o problema, né, ou o desafio não é o filho. O desafio é que a responsabilidade do filho está com as mulheres. Socialmente, né, e culturalmente, se coloca a responsabilidade dos filhos para as mulheres. Então, o desafio é esse, né, seria romper com isso e, ao mesmo tempo, ter outras estruturas que nos possibilitassem estar em outros espaços. Que daí eu lembro, por exemplo, eu estava na graduação, quando eu tive a minha primeira filha, né? E qual foi o primeiro? Uma prima minha tinha engravidado uns 2 anos antes, parou de fazer a faculdade, voltou para casa porque tinha engravidado. Então, quando eu engravidei, meus pais falaram: ah, volta para casa. Né? Eu disse, não, por que eu vou voltar para casa? Eu vou continuar estudando, eu vou ter filho, né? Vou seguir. E tinha uma amiga minha, uma colega, que tinha tido filho 1 ano antes, que acabou sendo uma inspiração nesse sentido, porque ela seguiu na faculdade, porque isso era muito comum, é comum ainda, né? Volta para casa dos pais, vai cuidar o filho e depois tu volta a fazer a faculdade, por exemplo. Se consegue voltar, né? E, e aí ela levava, então, o Pedro para a universidade. Aí eu disse, bom, se ela leva o Pedro, eu levo a Maria. Né? E aí eu levava a Maria assistia aula comigo, depois ficava no corredor, consegui uma pessoa para me ajudar, e as pessoas foram ajudando, né? Então elas deram a universidade disponibilizou uma sala, que era da antiga espaço da Telefônica lá, onde eu ficava com a Maria, e um professor deu um negócio para esquentar a água, e aí nisso aí começaram as pessoas a vamos dizer, como tinha aquele espaço ali, outras mulheres, né, outras que estavam grávidas, elas começaram a ir ali, conversar, enfim, e aí o que a gente fez? A gente criou um abaixo-assinado para que a universidade disponibilizasse um lugar onde a gente pudesse estar com os bebês durante o primeiro ano de vida, para a gente poder amamentar, e porque durante esse primeiro ano era muito mais difícil a gente levá-los para uma outra instituição, que era importante estar com a mãe. E a Maria não aproveitou desse espaço, né? Mas depois que a Maria completou 1 ano, a gente conseguiu criar o estar do bebê, e aí as pessoas que estavam fazendo faculdade de enfermagem, então fazendo estágio lá, a gente fez rifa, conseguiu mobiliar, né, o lugar, assim, minimamente, mas é isso, aí então o problema, né, o desafio não são os filhos, é ter essa estrutura, e isso durou, acho que agora não tem mais, infelizmente, na FURG, mas isso durou durante alguns anos ali, essa estrutura, para que as mulheres gestantes, né, e depois mães, pudessem permanecer nos cursos, né, e fazendo a sua formação universitária. Isso é bem importante, essa articulação, né, para o cuidado, assim, dos bebês. E também, né, chamar os pais para responsabilidade, né, de ajudar, né, nesses primeiros meses, né, e porque, eu não sei, né, eu tenho sempre a sensação de que, claro, a gente deve, né, atender as necessidades de um bebê, não é muito fácil, não, Ana.
Não só pode ser a pessoa mais bem casada, pode ser o homem mais maravilhoso do mundo, mas eu sempre fico pensando que aquela noite de sono que tu tinha, que tu não tem, enfim, todas as necessidades que tu vai ter que aprender, da amamentação, de trocar. Olha, eu não sei, entendeu? Mas eu acho que não deve ser fácil. Vamos ir lá para a BNCC, senão não vai nos dar tempo. Vamos. Sim, eu já quero falar outras mil coisas. A gente quer ficar aqui. E eu também já fico louca para falar mais sobre, né, a nossa. Sim, tem mais gente fazendo relatos aqui. Uhum. Aí eu fico querendo mais. Bom, mas que a gente possa construir mais espaços como esse, né, Ana, que vocês conseguiram se articular. Isso aí é um bom exemplo de educação não formal, se articulando com a formal, né, de luta por um espaço, né, necessário que dê conta das nossas necessidades, né. Bom, a BNCC, do meu ponto de vista, a BNCC, ela não vai considerar a modalidade da EJA, como ela não está considerando todo um arcabouço do conhecimento das ciências sociais e humanas, ela está negligenciando, porque ela é uma política neoliberal, de direita. Ela, na verdade, é uma necropolítica. E para dizer assim, que é uma necropolítica, né? É uma política de extermínio da população pobre, dos direitos, dos pouquíssimos, dos mínimos, de quase nada de direito que a população pobre tem. E junto, né, com essa população pobre que está exterminando também, né, ela é uma política que vai aniquilando esse fazer docente, né, de um ato político, porque ela é uma educação para competição de mercado. Então, não é para todos, porque a gente sabe que a distribuição de renda e emprego não tem para todo mundo. Não tem. E me incomoda muito quando as pessoas falam sobre trabalhos, assim, não, as pessoas reclamam que não tem emprego, mas ninguém quer capinar a horta aqui de casa, ninguém quer capinar meu jardim. Mas também tu não quer trabalhar por um prato de comida só. Será que tu capina o pátiozinho do vizinho ali? Para nós, não. Para o outro, sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim. E, para mim, é uma necropolítica a BNCC, né? Ela não vem contribuindo em nada para uma sociedade mais justa, mais plena, com os direitos humanos garantidos para todos. Ana, acho que é isso, assim, que eu tenho para dizer dessa BNCC. Ela me implica muito politicamente. Tá, joia. A Camille trouxe uma questão importante, né? O Ângelo está aqui, que foi quem fez a pergunta. Eu odeio a BNCC. A Camille trouxe uma questão importante, né, que ela discutiu aqui com a Daniela também, aqui no chat, enquanto estava trazendo algumas questões, e a Michele, porque ela diz assim, como se preparar, né, para atuar na EJA, que atenda principalmente aqueles jovens que saíram do ensino regular por muitas vezes não se encaixar na escola, né, que eu acho que foi o que as gurias colocaram também. Claro, essa é uma outra abordagem, né, uma outra vertente, vamos dizer, de atendimento da EJA, que é também de exclusão, mas de um outro tipo de exclusão, né? Então, aqueles jovens que estavam na escola regular, no ensino regular, e que por muitas reprovações acabam sendo, então, encaminhados para a EJA, né? Então, a Camille traz essa questão e ainda coloca que entende que a gente tem que integrar, né, e escutar o contexto de cada um, mas ela percebe, assim, que às vezes se dá uma turma muito diferenciada quando você tem aqueles jovens que estavam na escola e foram encaminhados para a EJA, vamos dizer assim, e aquelas pessoas que passaram muitos anos da escola e vieram e chegaram até a EJA, né? Então, enquanto histórias de vida, enquanto desejo mesmo, né, e postura de aprendiz, vamos dizer assim, que há muita diferença. Foi o que a Camille trouxe aqui, que eu acho que é interessante da gente colocar. Eu falei da Bell Hooks, né? Eu gosto muito da Bell Hooks, e ela vai dizer o seguinte, né? Ela vai falar dos Estados Unidos,
E ela vai dizer assim, a educação nos Estados Unidos, ela funciona de uma forma que os alunos fingem que estudam e os professores fingem que dão aula. Aí a gente tem um problema. Porque, olha, tu tem que ser resistente para aguentar a escola. Aquela escola tradicional. Gente, é só a gente lembrar na nossa memória o tempo de ficar 4 horas sentado estudando, quando a gente é jovem, quando a gente está louco para ir beijar na boca. Quando a gente está se sentindo triste porque a nossa mãe não tem dinheiro para pagar o aluguel. Quando a gente está com vontade de rir com a amiga. A escola, ela é um espaço de domesticação, assim. E ela é muito difícil para muitas pessoas. E essas pessoas realmente vão desistir. E a Bell Hooks aponta que a gente só vai conseguir fazer isso com amorosidade e com transgressão. Porque não é possível uma escola como a gente tem. Uma escola que ela é toda fechada, que ela é cheia de grade, que ela é cheia de tabu. A gente vai estar sempre excluindo os alunos. E eu acho que um dos nossos desafios hoje, né, que a gente tem um acesso universal ao direito à educação, ainda que com muitos problemas, é fazer com que os jovens não desistam da escola. Para que a gente não tenha mais jovens que atender uma demanda, né, lá na frente de educação de jovens e adultos, né. Uma das coisas é atender a fonte, né, a origem da desistência desses alunos, da evasão dos alunos, que é essa escola tradicional, essa escola conservadora, essa escola que não conversa com seus jovens. E os conteúdos eles são meios, né? Eles não são o fim em si. Muitas vezes a gente fica, eu entendo assim que é super necessário conhecer química, conhecer os produtos químicos, mas às vezes eu tive que decorar uma fórmula que até hoje, e mesmo as pessoas que depois vão estudar para a área de química, elas não vão usar aquela fórmula daquela maneira, assim. Então, o modo como nós ensinamos, as metodologias que a gente utiliza. E tem uma professora, que é a Vera Candô, que ela vai dizer assim, a gente precisa recontextualizar o conhecimento. A gente não pode pegar um conhecimento científico, lá uma fórmula científica, e levar para o aluno como se aquilo ali fosse a base. A gente precisa recontextualizar. Porque o aluno da escola, ele não vai se tornar um químico. O aluno da escola... Isso é o que o currículo, né, o planejamento escolar, seriam as funções, né, de fazer essa recontextualização. Porque eu fico pensando, quando tu tinha falado do tradicional, eu tinha pensado, depois eu tinha esquecido, né? O que tem a ver com esse modelo que a gente chama de tradicional também? É justamente essa reprodução de alguma forma de opressão no sentido de excluir, né? Isso também faz parte do tradicional. Então, o tradicional não é só a gente dizer assim, eu uso quadro e giz, eu sou tradicional, ou eu falo 80% da minha aula, eu sou tradicional. Não, é a gente reproduzir algumas coisas, né? E isso acaba que foi o que o Ângelo falou ali, né? Não desistir daqueles alunos que se considerem inadequados, ou eu lembrei, por exemplo, quando eu trabalhei com essa formação de jovens lá na ONG, que o que aconteceu? A gente começou a fazer a formação dos adolescentes, e aí a gente trazia uma proposta de formação em educação ambiental, era uma proposta toda diferenciada, onde eles tinham, a gente estava num espaço onde não tinha um disciplinamento espacial, como tem na escola, né, das classes enfileiradas, então eles estranharam isso, né, de alguma forma, no início, e alguns não paravam quietos mesmo, né? Então a gente propunha algumas coisas e estavam ali circulando a mil, dando risada, fazendo piadinha, não sei o quê.
Num primeiro momento, logo quando a gente iniciou o nosso projeto, qual que foi nosso primeiro pensamento? Se começarem a fazer isso, a gente manda embora. Claro, a vida inteira a gente viu isso acontecendo na escola, né? Então, se incomodar, a gente manda embora. É isso que a gente faz, né? E a gente não se dá conta disso. Isso é a gente reproduzir modelo, isso é a gente ser tradicional, isso é a gente excluir. Só que, felizmente, a gente trabalhava em grupo, né? Não era uma. Porque às vezes, quando a gente está sozinho em sala de aula, a gente tem menos espaço, vamos dizer, e tempo para poder fazer essa reflexão. E a gente se reunia toda semana, né? Esse grupo de educadores. Então, a gente um dia parou e falou assim: não, mas eles já estão excluídos. A gente trabalhava com pessoas de baixa renda, né? Em vulnerabilidade social, eles estão todo o tempo sendo excluídos. A gente vai fazer isso mais uma vez. É para isso que a gente está desenvolvendo o projeto? Não. Então, a gente tem que olhar para nós, né? Tem um texto do Celso Vasconcelos também que ele fala que lá a Nova Escola fez uma pesquisa e os professores falando que estavam super satisfeitos com a metodologia que eles utilizavam, mas que estavam tendo vários problemas de disciplina, vamos dizer assim, de integração e de aprendizagem dos alunos. Então, como que a gente, como professor, vai estar satisfeito com a nossa metodologia se a gente está tendo esses problemas com os estudantes? A gente não ensina para os estudantes, não é para eles que a gente é professor, então, então existe alguma disparidade aí, né? E eu achei isso muito interessante. Então, às vezes é isso, não é? A gente tem que olhar para o que a gente está fazendo também, né? Não só olhar para aquilo que o outro está fazendo. A gente tem que ter esses espaços de reflexão nós que podem ser com os colegas, né, de trabalho, podem ser com amigos, às vezes, até com minhas filhas agora, ainda mais agora, nesse período de pandemia, que eu não vou para a universidade, são elas que escutam, né, e elas me ajudam a pensar em várias coisas, enquanto reflexão e desabafo, assim. E também a teoria, né? Então é isso, a teoria não está lá para enfeite, né? A gente pode buscar nas nossas leituras processos autoformativos e processos que acabam sendo mais singulares, vamos dizer, porque a gente não está no coletivo, mas entender que aqueles autores ali com os quais a gente está lendo, a gente pode dialogar sim com eles, e eles vão também nos ajudar a construir ou a reconstruir a nossa prática, né, nos desafios que se apresentam. Até porque os autores, eles estão refletindo sobre a prática deles, né, Ana? Que é a própria pesquisa, né, em execução e uma reflexão, né, então a própria prática, assim, que acho que é importante, né, para desconstruir aquela ideia de que na teoria é uma coisa, na prática é outra também, né, que isso nem sempre acontece. Mas eu acho que a escola tem muitos potenciais, mas ela precisa ser transformada. A gente precisa o que a Bell Hooks chama de transgredir, né? A gente precisa transgredir, mudar. A gente precisa de uma prática insurgente, e essa prática insurgente, ela só vai acontecer junto com os alunos, porque senão sempre vai acontecer isso. O aluno está me incomodando, o aluno desistiu da sala de aula porque não se adaptou. Mas será que a gente tem que estar sempre... Será que o ser humano precisa sempre se adaptar a um sistema que é de grande opressão, assim, na maior parte das vezes, né, com um currículo, né, bem opressor, assim, será? Sim, fico pensando sobre isso. Eu acho que não, né? Gostei disso que tu falou, que não são os professores para os alunos. Também acho. Sim. Inclusive, que eu tinha comentado com a turma semana passada, eu comentei, que é justamente quando começou a pandemia, né, vamos suspender as aulas. Como? Eu não sei o que eu sou, se eu não for professora, se eu não tiver com os alunos, né, tipo uma crise, assim. A Lourdes comentou também aqui, trazendo como um relato, né, que eu não tinha colocado ainda. Ela coloca assim, ó, eu estive no Alfabetiza Brasil, e as mulheres que participaram são minhas amigas até hoje. O local era de baixa renda. Eu consegui uma igreja para trabalhar com as gurias, e na maioria de 40 anos para cima.
Sim, elas se sentiam outra pessoa enquanto estavam lá. Não queriam que os filhos nem aparecessem na frente. Consegui muito progresso, mas o programa acabou antes mesmo de ter um bom período. Mas para algumas delas foi fundamental deixar de colocar o dedo polegar e escrever à sua maneira o seu nome, seja decorado ou com certeza do uso de produtos que tinham em casa. Então, a importância dessa alfabetização, ainda que não completa, né, que a Lourdes traz, mas isso, dessa valorização, né, a gente entender esse conhecimento também enquanto valorização e enquanto cidadania, né, então imagina, se a gente colocou ali, se às vezes nos choca ver que alguém ainda carimba o dedo, imagina para essa pessoa ter que dizer, né, eu preciso carimbar meu dedo, eu não sei escrever meu nome, né, sou analfabeto. Isso traz toda uma carga, né, de vida emocional, um peso, enfim, que não deve ser fácil, né. Não. E aqui a Michele, a Lucinara, o Ângelo estavam comentando aqui, porque a Michele trabalha na PAI, né? Sobre algumas. Ela coloca assim: ó, conheço a realidade de crianças que não se comportam na escola e são encaminhadas para avaliação neurológica. Crianças extremamente carentes, que sofrem maus tratos e que refletem isso na escola. E o único espaço, por vezes, para eles pedirem socorro, né? Então, a escola, como esse outro espaço também, né, vamos dizer, desse socorro, mas ao mesmo tempo, depois eles vão colocando aqui a questão da medicalização, né, do ensino. Então, é a gente achar, assim, que sempre aquele aluno que está diferente é porque ele tem algum problema também, né, e que ele precisa ser encaminhado para algo específico. Pode falar, Maria. Não, era só para complementar ali o que a Prof. Mish tinha falado, né, que quando a gente tem crianças, eu já tive na minha sala, né, crianças que tiveram déficit de atenção, mas por causa dessa falta de incentivo em casa, e que eles pediam socorro por essa falta de comportamento, e aí a gente fica na barreira, né, da escola pedir laudo, não tem laudo, tu não pode desenvolver uma atividade diferenciada, porque ele não tem laudo, e ele tem que se encaixar no normal. Sim, a gente, lá naquele primeiro texto, se eu não me... foi agora nesse componente que eu compartilhei com vocês, que a gente leu, discutiu no fórum, que ela fala, a Maria Amélia Franco, né, fala sobre as diversidades e a inclusão na escola, e fala isso também, da importância da gente ouvir, inclusive, os silêncios, né, quando tu diz isso, assim, do não comportamento, de um comportamento diferente, né, para chamar atenção, isso faz parte dessa nossa audição, dessa nossa atenção, né, da gente dar atenção para isso e olhar isso não como algo que está nos incomodando, na verdade tem alguma coisa incomodando aquela pessoa, né. Acho tão importante a gente pensar na escola também enquanto um espaço que deveria trabalhar, ser um espaço multidisciplinar, um atendimento, né, de serviço social, de psicólogas, enfim, outros profissionais no campo, né, da área das humanas, assim, atuando dentro desse espaço e fazendo uma rede colaborativa, porque as demandas, elas são enormes, né, desde de pessoas que vão ter algum tipo de déficit de atenção, ou todas essas outras necessidades especiais, e também aqueles que têm as carências de negligência social mesmo, né, crianças que são negligenciadas no seu direito de ser criança, de ser jovem, que é a falta de alimentação, a falta de moradia, que é também, né, muitas vezes convivendo num lugar onde a violência impera e ela sofre com violência, ou a mãe ou o pai sofre com violência, enfim. Então, acho que é uma questão que a gente deve ser pensada. E eu acho que uma das formas, assim, que a gente tem como ajudar, assim, é reconhecer esses espaços. Porque eu fui supervisora de estágio em Charqueadas. Em Charqueadas fica o maior conjunto prisional do Rio Grande do Sul. E uma das coisas que me chamou a atenção, acho que tinham umas 40 alunas fazendo, e uma das coisas que a gente sempre pedia para elas, assim, olha, trazer o entorno escolar, de onde elas vão fazer o estágio. E
E a gente observou que nenhuma delas falava sobre os filhos dos presidiários. Então, assim, é uma cidade que comporta, né, o maior sistema prisional do Rio Grande do Sul, e não vai ter filho de presidiário nenhum. Então, muitas vezes a gente vai de um jeito também que a gente vai não reconhecendo quem é esse nosso aluno, e aí, ao não reconhecer, a gente também acaba negligenciando, e a gente está ali fingindo, às vezes, que dá aula, como diz a Bell Hooks. Eu resgatei aqui que a Marcela colocou mais cedo, eu não vou saber ler o nome da cidade, Marcela, do lugar. A Marcela colocou aqui, ó, eu engravidei aos 22 anos, inclusive, né, até para a Adri, para contextualizar, a turma sabe, há umas 2 aulas atrás, se não me engano, a Marcela estava no hospital com o filho pequeno e assistindo aula, né, participando aí ativamente da aula, conseguindo, vamos dizer, romper algumas barreiras nesse desafio aí da maternidade. Então, ela coloca aqui, ó, eu engravidei aos 22 anos, ganhei uma bolsa de estudo para Birmingham, não sei se é assim que se lê, conta da gestação, perdi a oportunidade de embarcar para o Reino Unido e vim para o Brasil para não perder a bolsa. Sofri muito julgamento quando deixei minha filha de 7 meses com o pai, mas quantas mães ficam com os filhos para os pais se ausentarem por N motivos? Sim, exatamente. A gente tem que saber também, a gente tem que aprender com os homens que nunca perdem uma oportunidade. Eu acho que as mulheres têm que aprender, assim, porque isso é uma cobrança social de que a gente não faça isso, né, a todo momento. Ô, Ana, eu queria fazer uma observação. A Paula disse, nossa, uma família tão grande, parece a minha. Sim, a minha família é enorme, e tem, assim, né, todas as situações possíveis. Nossa família é enorme. É uma grande família mesmo. Grande e diversa. Grande e diversa. Pessoal, eu fui procurando pegar aqui vários aspectos, né, que vocês foram falando. Claro, não consegui ler todos os comentários, mas eu acho que eu tentei pegar as diferentes abordagens que foram aparecendo aqui nos comentários, que a gente está se aproximando do final. Não sei se alguém tem algum questionamento. Tiveram vários comentários de parabéns, agradecendo a sua fala, né, a forma como tu trouxe, as abordagens que tu trouxe. Te parabenizando, tá? Então, acho que alguém abriu o microfone. Eu queria fazer algumas perguntas, e eu vi que alguém também tinha perguntado sobre alguma coisa sobre como estava o EJA agora no ensino remoto e tal. Eu procurei, mas não achei. Mas foi o Ângelo. Ah, tá. Eu tenho 3 perguntas que são mais em relação ao funcionamento do EJA, porque eu não sei muito sobre, mas tenho bastante curiosidade. E eu queria saber, assim, como que é organizado no sentido de, por exemplo, se uma pessoa não tem o ensino fundamental inteiro, assim, ela não vai realmente fazer todos esses anos depois, né? É menos tempo que eles estudam no EJA, né? E eu também queria saber como que é organizado, então, os conteúdos que eles vão aprender. Tipo, como que é feito como é enxutado, digamos, como que é escolhido o que vai ser visto, e também se a gente agora, quando sai da formação de pedagogos, a gente precisa fazer alguma especialização para o EJA ou não, porque a gente no curso a gente sai assim para trabalhar com educação infantil e anos iniciais, né? E o EJA também abrange ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, como que a gente trabalharia nessa área, assim? Foi bastante coisa, não sei se dá de entender. Então, vou tentar ser bem sintética, assim, para te responder. Existe, sim, a partir da LDB de 1988, tem toda uma normativa, tá? Então, tu pode encontrar na LDB as normativas para a modalidade EJA, garantindo como um direito
né? De todos. A modalidade de EJA, ela acontece nos 3 níveis, tá? Nos anos iniciais, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, são 3 modalidades. Eu não vou saber te especificar como que acontece essa organização no ensino, como que as aulas, às vezes, isso é uma outra questão bem importante que tu está trazendo, né? Porque toda vez que a gente pensa em educação de jovens e adultos, a gente sempre pensa uma educação reduzida, em menos tempo. Hoje em dia, tem alguns pesquisadores que estão questionando isso. Por que tem que ser em menos tempo? Por que a pessoa não pode experienciar uma educação tal como um currículo dito regular, normal, né? Não gosto de usar essa palavra normal, mas no momento não me ocorre nada. Então, quer dizer, então já tem todo um questionamento em relação a isso ser reduzido. Mas sim, em alguns momentos é reduzido. Quanto aos conteúdos, toda escola ela tem um currículo, ela tem um projeto político-pedagógico, ela vai ter um currículo. A grande ideia de se trabalhar com EJA é fazer que esses conteúdos, eles façam sentido para aquele indivíduo. E não só para EJA, para todas as modalidades. Todas. Para EJA mais ainda. EJA mais. Mas para todas as modalidades. Então, os conteúdos, por exemplo, eu sou professora de geografia. Aí eu quero ensinar sobre a nossa capital aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Aí eu simplesmente vou dar um mapa e vou dizer para a pessoa, aqui fica a nossa capital, Porto Alegre, pinta ali, pronto. Conteúdo vencido. Não faz sentido fazer isso. Mas eu aprendi dessa forma lá na escola, né? Isso não faz sentido. Agora, se eu quero ensinar sobre uma capital, o que quer dizer, o que é uma capital? Né? O que tem ali que é tão importante? Por que ali tem um centro, ali tem onde a gente vai aos médicos, que ficam ali, que vai ter verbas, né? Ali onde acontece muitas outras coisas que a gente pode estar contextualizando para aquele estudante, né? Que nós podemos acessar. Bom, enfim, né? A gente pode fazer várias conexões e não simplesmente dizer num papel com uma tinta e que a gente faz um desenho aleatório, abstrato, e que a pessoa não compreende nada do que está dito e decora para fazer a prova. A gente pode contextualizar muitas coisas. Ali tem determinadas fábricas, se produzem determinadas coisas, enfim, a gente pode trazer muitos contextos de uma capital para dizer que existe uma capital. E aí aquilo passa a fazer sentido para aquela pessoa. Então, como, né? E para que servem os conteúdos? Como nós vamos trabalhar eles? Que é mais importante a gente ter em mente, assim, eu acho. E criar essas metodologias. Porque a lista de conteúdos toda a escola tem. E ela é necessária. Eu não sou contra os conteúdos, muito pelo contrário. E nem o Paulo Freire. O Paulo Freire era um que ele acreditava, assim, no ensino escolar, só que esse ensino escolar, essa escola deveria ser democrática. Ela deveria ser democrática. Todos deveriam participar na elaboração desse currículo. Né? Os estudantes, os alunos, que numa escola tradicional não são ouvidos, né? Os pais, os professores e as professoras, os diretores, toda a comunidade ali envolvida. Então, é uma escola democrática, né? Que não é muito fácil de se fazer. Então, mas não sei se eu consegui te responder. Só para complementar, e a Camille quer falar também, sim, Tabé, nós, enquanto pedagogas, né, e pedagogos, nós podemos dar aula na EJA, tá? Existem especializações, né, pós-graduação, que para tu ter essa especialidade na modalidade, tá? Mas não é um pré-requisito para tu trabalhar com turmas de EJA.
tá? E depois eu posso colocar ali no Moodle também alguns documentos falando dessa organização, né, da EJA. E eu ia falar outra coisa. E eu acho, né, isso é acho assim, sei lá, a partir de algumas percepções, mas não de algum referencial teórico específico, mas que talvez essa questão de ser mais enxugado, né, e de ser mais rápido, porque a preocupação de formação da EJA talvez tenha nascido não de um espaço genuíno da formação humana ou de dar o direito que foi excluído para essas pessoas, mas de que essas pessoas tivessem uma formação mínima para o trabalho, né, como várias coisas são. Então, aí se faz essa formação em X tempo, para que ela consiga, então, ter, por exemplo, o fundamental, né, completo, ou ter o ensino médio completo, ou ser alfabetizada, enfim, mas de uma forma mais focada para a questão do mercado de trabalho, né, como mão de obra, né, então não é exatamente de benefício enquanto um espaço social e cidadão, apesar de que sim, não enquanto política pública, né, mas sim enquanto as pessoas que estão envolvidas com a EJA, tá? Fala, Camille. Obrigada. Na verdade, eu queria perguntar, porque eu achei muito interessante a fala da prof com relação à questão das mulheres ali. E na fala da prof, ela comentou sobre a questão de que a mulher ser para o outro, e ela falou que é uma pesquisadora que tem essa percepção. Eu gostaria de saber qual para eu poder procurar. Desculpa se ela falou e eu não percebi. O nome dela é Marcela Lagarde de los Rios. Ana, eu vou te mandar não tem o livro dela, porque ela é uma mexicana, é a tese dela, que eu vou te mostrar. Livrinho, não dá para ver muito bem, porque a minha câmera não é tão boa. E o nome do livro se chama Os Cativeiros das Mulheres, Madre-Esposas, Monjas, Putas, Presas e Loucas. E é um livro muito interessante, eu posso mandar, eu te mando, eu tenho um PDF, e a minha orientadora, ela está escaneando o livro para ter uma resolução melhor, assim, do que a gente tem. Então, eu posso te enviar assim que ficar pronto esse novo, que a gente terminar de escanear o livro. É que é um livro bem grande, de 500 páginas. Muito obrigada. Tá, obrigada, Adri. Eu estou respondendo aqui no chat. Valéria, eu sim, vou postar no Moodle. Eu falo mais rápido do que eu digito, óbvio, porque eu estou prestando atenção no que a Adriana está falando, estou olhando aqui, digitando. Eu coloco no Moodle, eu anotei algumas né, das indicações, daí vou colocar a gravação, tá? Fui anotando que talvez não tenha ficado, ou material complementar, não o que não tenha ficado claro, né? Alguns materiais complementares aí para o seminário da EJA, tá? Então, eu quero agradecer. Fala. Não, eu posso depois te passar alguns textos que eu tenho aqui, assim, que eu não sei se tu gostaria. Tenho Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, livro em PDF. Ótimo, também é legal, tá. Eu acho que é uma leitura que eu aconselho, que ela vai falar um pouco sobre raça, sobre as mulheres, né, e sobre outras questões, assim, também, né, no geral, de que é ser uma educadora com amorosidade. Tá ótimo. Que aí eu deixo, claro, porque às vezes a gente coloca algumas leituras complementares, né? Que essa semana eu tinha prometido, porque geralmente os seminários vêm, eu coloco alguns documentos ou alguma leitura e mais a aula síncrona. E aí, na semana passada, como a gente discutiu sobre as modalidades presencial e à distância, acabou falando bastante sobre esse momento, né, de pandemia, e o que eu percebi nas discussões nos fóruns, né, que eu coloquei no Moodle, é que está todo mundo muito sobrecarregado. Né? Então, eu tinha colocado que essa semana o material ia ser essa aula síncrona, vamos dizer assim, né? Mas a gente coloca ali como material complementar, que como a gente mesmo conversou agora, é isso, alguns vão ter mais afinidade, né, com uma modalidade do que outra, então é importante também ter as referências para quem quiser fazer a consulta, né? Mas não como material obrigatório, tá?
E agradecer que vocês estão aqui juntos, né? Que estamos juntos de novo. Tem sido bem legal esse componente que a gente tem se visto quase toda semana. E agradecer bastante a Adriana por ter se preparado, né, para conversar com a gente, por ter feito esses recortes, né, que nos provocaram, nos inquietaram e contribuíram com a nossa formação aqui durante essa noite. Obrigada mesmo, tá? Foi ótimo. Todo mundo dizendo aqui, maravilhoso, maravilhoso. A Valéria está com problema de internet. Generosas. A Isabela com sorrisão, Tabea com sorrisão. E agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês e de poder pensar, né, que a sala de aula, a academia, a universidade, né, com todas as suas limitações, ainda é um lugar de possibilidade, né? Um lugar de possibilidade, um lugar de afeto, de amorosidade, que a gente pode construir muitas coisas, né, muitas coisas boas na vida, na nossa vida e na vida de outras pessoas também. Então, acho que é isso, assim, né? É pensar essa educação de um jeito diferente, né? E que a gente cuida, né? Cuidado para a gente não reproduzir certas práticas, que já é um grande passo, né, na nossa formação. Obrigada, gente. Obrigada, Adri. Diferente e comprometido, né? Foi ótimo. Beijos, pessoal, então, boa noite. Boa semana para nós. Deixa eu interromper essa gravação aqui.